Olá, boa noite. Estado autoriza a retomada das aulas de acordo com o calendário sugerido. Vai ser necessário que as regiões, para poderem ter aulas presenciais, estejam na bandeira laranja ou amarela há pelo menos 2 semanas. Educação infantil será a primeira a voltar presencialmente. Muitos pais já retomaram as atividades presencialmente no trabalho e não têm com quem deixar os seus filhos. E ainda, o município deve oferecer auxílio financeiro a escolas de educação infantil. Temos as nossas despesas, que são mensais, então é água, luz, telefone, encargos, as notas eletrônicas, né, que temos que sempre manter em dia. Então é tudo isso que não parou. Agora, no canal da comunidade. O governo do estado anunciou ontem o calendário de retomada das aulas presenciais no Rio Grande do Sul. A proposta é para os municípios classificados em bandeira laranja. Vai ser necessário que as regiões, para poderem ter aulas presenciais, estejam na bandeira laranja ou amarela há pelo menos 2 semanas, de acordo com o cálculo das bandeiras do estado e não pelos protocolos de cogestão, ou seja, de acordo com o que o estado divulga a cada segunda-feira, a região, para ter um retorno presencial, precisa ter pelo menos 2 semanas na bandeira laranja, ou na bandeira amarela, evidentemente. Também é importante compartilhar com todos que a prioridade do retorno presencial é para aqueles alunos de vulnerabilidade social, aqueles alunos que também têm dificuldade de trabalhar com ferramentas tecnológicas ou que, porventura, não tenham executado e nem o Estado tenha feito essa busca ativa com a devida agilidade que nós teríamos que ter. A gente coloca isso porque a gente compartilha todas as situações com a sociedade. Importante também colocar a diária, como foi dita, ela será reduzida com escalonamentos e assim por diante. É um estudo e um trabalho que foi feito ao longo de 4 meses, porque nós sabíamos que em algum momento nós teríamos que começar a discutir e voltarmos às aulas presenciais. O sistema continuará de forma híbrida, 50% uma semana. Aquele servidor, aquele professor, de forma especial o professor docente de sala de aula, que porventura não possa estar dentro da sala de aula, terá que trabalhar na semana seguinte de forma remota, sendo presencial 50%, até 50%, e aquele professor que tem limitações fará aula remota. Ele terá que executar essas atividades, coisa que eles já estão fazendo hoje. Que ficou muito claro hoje que nós não teremos perda de ano letivo. Não teremos perda de ano letivo, porque o Estado trabalha para isso, juntamente com um grande número de estados em todo o nosso país. O que vai acontecer é termos alunos retidos ao longo de 2020 e 2021. O que vem a ser aquele aluno que, porventura, ele não fez atividade nenhuma, ele tem limitações, ele não tem ferramentas tecnológicas, ele não tem sinal de internet, que é um número pequeno. Então, esse aluno terá que ter um trabalho pedagógico totalmente diferenciado dos demais. E, de forma gradual, se retém um aluno na primeira fase, segunda e terceira. E vai se recuperando de forma pedagógica esse aluno ao longo de 2021, através de ações, através de avaliações, corrigindo as deficiências que ele trará. Porque nós nunca escondemos isso, e não poderia ser de outra maneira, que não é um ano igual aos demais. O aluno terá perdas, terá deficiências, mas nós não podemos tirar um ano da vida desses jovens, porque isso também gera um desestímulo altamente prejudicial para os próximos anos. Cria um desestímulo, cria abandono, cria distorção de seriedade e assim por diante. E penaliza todo o sistema de educação no Estado. Na medida, o governo ressaltou que não há obrigatoriedade para o retorno, que será facultativo, a depender da decisão dos municípios, das escolas e dos pais. Antes de mais nada, deixar claro isso. Da parte do governo do Estado, não estabelece uma determinação de retorno, mas um levantamento da restrição. Ou seja, para que
municípios, instituições de ensino, pais possam tomar a decisão de acordo com o nível de risco que analisam. O Estado vê que o nível de risco do Estado é bastante menor no presente momento e, por isso, nós estamos dando este passo. Não é um retorno a qualquer custo, é importante ser dito, que nós estamos permitindo, não é um retorno desorganizado, nem é uma permissão para um retorno ao normal, como se observava antes deste período, quando nós vamos completar, agora nas próximas semanas, 6 meses desde que se iniciaram as suspensões de aulas no estado do Rio Grande do Sul. Não é um retorno a qualquer custo e não é retorno à normalidade, menos ainda sem organização. Pelo contrário, nós debatemos o tema em várias agendas com a FAMURS, com os prefeitos que presidem as associações regionais de municípios, debates internos com o comitê científico, com o gabinete de crise, com especialistas da saúde, com o comitê de dados, com os epidemiologistas, até mesmo com a participação do ex-secretário nacional de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o Wanderson de Oliveira, que participou de reuniões conosco ao longo das últimas semanas. Trata-se de um calendário para autorizar ou deixar de restringir, e não para obrigar ao retorno. E a educação infantil será a primeira a ter as restrições levantadas, já a partir da próxima terça-feira, 8 de setembro. A liberação das aulas presenciais começa no dia 8 de setembro pela educação infantil. No dia 21, poderão retornar o ensino superior, o ensino médio e o ensino técnico. O ensino médio público estadual tem previsão de retorno no dia 13 de outubro. No dia 28 é a vez do ensino fundamental nos anos finais. E por fim, no dia 12 de novembro, retornam os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. Não se trata de agora ter tomado a decisão. Nós projetamos este encaminhamento. Vamos continuar acompanhando e tendo segurança com os dados, com o desempenho do Estado em relação aos indicadores de transmissão, de ocupação de leitos, enfim. Se tivermos segurança, projetamos lá para o dia 21 de setembro retirar a restrição para o ensino superior e o ensino técnico. No caso da rede estadual de ensino, a rede do Estado como operador da educação diretamente, né, naquilo que ele é responsável por gerenciar, projetamos que o retorno se dê no dia 13 de outubro. Então, o Estado retira a restrição sobre o ensino médio no dia 21, se os dados permitirem assim, e projetamos que, no caso efetivo das escolas estaduais, o retorno se dê no dia 13 de outubro. Por quê? Porque o Estado está fazendo as aquisições de equipamentos, materiais de proteção, contratações, né, necessárias para garantir o retorno em segurança, e isso deve se dar a partir do dia 13 de outubro, com as condições para um retorno, mais uma vez, eu insisto, se tivermos dados que nos deem essa segurança. Mas para que isso aconteça, todas as escolas deverão seguir as regras elaboradas pelas Secretarias da Saúde e da Educação, como o distanciamento mínimo entre os alunos, o uso de máscara e o máximo de 50% de estudantes em sala de aula. Os protocolos definidos pelo Estado também limitam a 50% o número de alunos presentes em sala de aula, com uma distância mínima de 1,5 m entre eles. O uso de máscara é obrigatório. Para que o distanciamento seja respeitado, as turmas poderão ser divididas em grupos. Também haverá horários alternativos de distribuição de alimentos aos alunos, com o objetivo de evitar aglomerações na escola. Ao mesmo tempo em que nós levantamos as restrições, permitindo que as instituições que se considerem preparadas façam o retorno presencial para a retomada escolar, nós vamos manter o modelo híbrido de educação por meio do ensino remoto, ou seja, não é um retorno ao normal. As escolas vão ter que cumprir
distanciamento, vai ter alteração de horários de entrada e de saída dos alunos, para que não haja aglomeração, os intervalos terão que ser desencontrados das turmas, as turmas terão que ser divididas em grupos, né? Por exemplo, para garantir o distanciamento, uma sala de aula tem que garantir o distanciamento para os alunos de 1 metro entre eles, pelo menos, usando a máscara, que será exigida, e como vai ter que fazer essa ampliação de distâncias entre os alunos, o que se projeta é fazer a divisão da turma em 2 grupos, pelo menos. E a escola vai poder fazer aula num dia com um grupo, no outro dia com um outro grupo, ou poderá encaminhar a aula durante uma semana inteira com um grupo e no outra semana aquele grupo fica em casa e o outro grupo vai para a sala de aula. Então tem uma série de protocolos, de cuidados, comitês de emergência que vão ter que ser estabelecidos nas escolas, a medição da temperatura, a orientação e a referência para um posto de saúde se houver uma criança com uma temperatura elevada ou outro tipo de sintoma. Enfim, tem uma série de cuidados que estão estabelecidos no protocolo que deverá ser obedecido por todas as escolas, sejam públicas ou privadas. E no segundo bloco, o município anuncia auxílio financeiro para escolas privadas de educação infantil. Quando eu virei mãe, a minha vida mudou toda. Começando pelo meu trabalho. É que eu estava na área de RH, sabe? Mas era muito puxado e eu precisava ficar mais tempo com a minha filha. E foi aí que eu resolvi largar o emprego. Larguei tudo e fui trabalhar na área de gastronomia, que sempre foi um sonho meu. Então eu resolvi fazer um curso. E logo eu vou estar nos restaurantes tops, pode anotar. Foi com o Cine Fácil que eu comecei a ficar de olho nas vagas de emprego. Não, ele é bem tranquilo de mexer e facilita muito a vida da gente. Porque eu não preciso ficar saindo de casa para entregar currículo, sabe? Olha, eu tô gostando muito e não me arrependo nem um pouquinho de ter mudado de área. Aliás, foi a melhor coisa que eu fiz. Está tramitando na Câmara de Vereadores o projeto de lei do Poder Executivo que cria o programa de auxílio emergencial às escolas privadas de educação infantil do município. Desde o mês de março, os educandários estão fechados, causando diversos prejuízos aos proprietários, que nos relataram alguns problemas. Vim aqui contar a nossa realidade, um pouquinho do que estamos passando nesse momento delicado e difícil da pandemia. Então, são vários desafios, várias dificuldades também, pois nesse período que estamos fechados, algumas matrículas foram canceladas. Além dessas matrículas canceladas, nós temos também, nós optamos por dar
uma porcentagem de desconto para esses pais que estão nos apoiando e que mantêm as crianças matriculadas na escola, né? Então, são vários desafios, porque além de nós não poder trabalhar nesse momento, né, por causa de tudo que está acontecendo, pela pandemia e tudo mais, nós temos as nossas despesas, que são mensais, então é água, luz, telefone, encargos, as notas eletrônicas, né, que temos que sempre manter em dia. Então é tudo isso que não parou, que estamos, né, nessa batalha. Além que a minha escola, nós temos 15 professores. Então, são 15 famílias que dependem da nossa escola para sobreviver desse salário. Então, nesse momento, é muito complicado. Estamos fazendo de tudo para manter a minha equipe, né? Até porque é uma equipe que sempre nos apoiou em tudo. Então, nesse momento, estamos trabalhando juntas para que a escola permaneça, né, em pé. Mas está sendo muito difícil. Não está sendo fácil, né? Espero que nós consiga passar por essa fase, né? Entendo que é muito importante e a saúde das crianças, a saúde dos nossos pais, professores, mas também eu tenho uma procura muito grande de pais que estão precisando aonde deixar os nossos alunos. Então a preocupação também é essa, além da preocupação da escola estar fechada, a nossa preocupação é que aonde estão os nossos alunos? Será que estão em casa? Tem muitos pais que não pararam de trabalhar, que eles estão trabalhando e precisam de um lugar para deixar os filhos. E muitas vezes, um dia a criança fica na casa dos avós, outro dia na casa de um tio, de uma tia. Então, essas crianças estão circulando, né? E muitas vezes ficam com pessoas que não são experientes, que não trabalham na área. Entendemos que é muito importante e que estamos passando por uma fase complicada mesmo, mas também até onde nós estamos cuidando dos nossos pequenos, porque a escola tem um protocolo a seguir, um protocolo de cuidados, higienização e tudo mais, a equipe de professores preparados para atender essas crianças. Então, eu acredito que a escola seria para quem precisa. Então, seria uma opção. Quem precisa leva e quem não precisa, com certeza, tem alguém que fique com as crianças que possam ficar em casa. Então, eu sou a favor de quem precisa leva, né, para a escola, que vai ser um lugar seguro também para os nossos pequenos, né, até porque até onde que nós podemos chegar, até onde vamos aguentar, né, com todas essas despesas e pouco recebemos. Agradeço pelo espaço, por poder falar um pouquinho da nossa realidade. Esperamos que tudo passe logo, que todos ficamos bem, né, porque tá sendo muito difícil não poder ver os nossos pequenos, não poder abraçar as pessoas que amamos. Então, que Deus nos abençoe e que tudo isso passe de uma vez, para que possamos ter nossas vidas normais. E essas foram as informações de hoje. Uma boa noite e até amanhã!